Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Um amigo me fez duas perguntas: se eu acredito na visão pretérita ou na visão futurista das profecias bíblicas. Essa é a primeira questão que ele me propôs. E a segunda é como é que eu enxergo essa questão do homem da iniquidade, que se encontra lá em Tessalonicenses, na segunda carta, aliás. Então vamos responder aí a primeira pergunta. Quanto à primeira pergunta, se eu acredito que as profecias já se cumpriram, ou se elas vão se cumprir, a minha resposta é: eu acredito que elas já se cumpriram, né? As profecias, sejam elas do livro do Apocalipse, sejam dos apóstolos, do Velho Testamento. Agora, há profecias feitas por nosso Senhor Jesus Cristo que vão se cumprir. Que algumas se cumprem ao longo da história, quando ele falou que seus discípulos seriam perseguidos, caluniados, mortos, né? Que o cristianismo causaria divisões nos seios familiares. Então são profecias que se cumprem ao longo da história, né? As profecias de Cristo. Essas profecias são as únicas que se cumprem ainda hoje e vão se cumprir até o fim dos tempos. Como no caso onde eu dois estiverem rezando em meu nome, eu estarei no meio deles. A questão de estar conosco todos os dias até o fim do mundo. Que ele vai voltar com glória para julgar os vivos e os mortos, seu reino não terá fim. São profecias que vão acontecer, né? Que vão acontecer. Então, assim, é muito difícil falar, você acredita, colocar a questão dessa forma, né? Como se a Bíblia fosse toda igual. Ela não é. Você acredita que as profecias bíblicas são pretéritas ou elas vão se cumprir? Então, porque para um cristão ortodoxo, né, o centro da vida cristã é o Evangelho, né? É o Evangelho. E dos sacramentos é o sacramento do santo sacrifício do altar, a Eucaristia. Os outros sacramentos são importantes, mas o centro da vida cristã é o Evangelho e a Eucaristia. Sendo o Evangelho, né, o livro mais importante, o livro sagrado mais importante, então é claro que a gente tem que dar mais atenção a esse livro, o Santo Evangelho. Então fica difícil falar, você acredita que as profecias já se realizaram, que elas vão se realizar? Então, eu posso dizer sim e não. Por quê? Né? Se você fala do Velho Testamento, sim, já se cumpriram. Se você fala do Apocalipse, já se cumpriu. Mas se fala do Evangelho, algumas se cumprem, estão se cumprindo e vão se cumprir e vão continuar se cumprindo dia após dia até o fim dos tempos. E outras vão se cumprir quando Cristo vai voltar do céu com honra e glória para julgar os vivos e os mortos. Então, as profecias de Cristo, eu acredito que elas vão se realizar. Algumas estão se realizando, vão continuar se realizando, e outras vão se realizar como a segunda advento, a volta de Cristo. Tá? Agora, alguém fala, e no Apocalipse, você acredita que vai acontecer? Não, a minha visão do Apocalipse é uma visão pretérita. Né? Aliás, o Apocalipse é um gênero de literatura judaica presente no século I e também já era presente séculos antes, com o profeta Daniel, que escreveu um pequeno Apocalipse. Então era um gênero muito difundido já na Palestina do século I, né? E um pouco antes, há vários apocalipses, né? Até apocalipses apócrifos. Então, João, que não é o evangelista João, pelo menos esta é a minha opinião, não é o evangelista João. Por quê? Por que eu falo que não é o evangelista João? Porque se você pegar o evangelho,
e a primeira carta de João em grego e o Apocalipse em grego destoa muito a linguagem, destoa muito a linguagem e o estilo, né? O estilo é totalmente diferente. Então deveria ter alguma coisa, pelo menos, em comum. Mesmo que não fosse todo o estilo, alguma coisa deveria ficar no Apocalipse. Não tem. Não tem similaridade alguma entre o Apocalipse, entre o Evangelho e a primeira carta de João, né? Então, o Apocalipse é um gênero de literatura que o outro João, né, João de Patmos, ele deve ter tido conhecimento ou de ouvido, né, tradição, ou deve ter lido outros Apocalipse e a partir daí é formulado o seu Apocalipse para exortar os cristãos, né, que estavam sob sua guarda, sob seu pastoreio. Então ele escreveu um Apocalipse, né, uma revelação, que era um gênero de literatura já conhecida no mundo judaico, né? Então ele escreveu um Apocalipse não e com isso eu estou dizendo que não eram profecias. Tá? Há quem acredite que o Apocalipse são profecias, não é o meu caso. Mas ele conhecia esse tipo de literatura. Aconteceu muitas coisas, né, na Judéia, na Palestina do século I, né, a guerra judaica, a destruição do templo de Jerusalém. Então João, ele era cristão, esse João de Patmos, mas também era judeu. Então havia um espírito pessimista, né, no ar, né? O próprio apóstolo Paulo e outros apóstolos acreditavam que a segunda vinda de Cristo era iminente, era iminente. Então havia um clima de pessimismo, né? Guerras judaicas, a queda do templo de Jerusalém, a perseguição aos cristãos, o Império Romano perseguindo. Então João aproveitou, fez um apocalipse, né, mostrando o que os cristãos iriam sofrer por meio dessas mensagens cifradas. É claro que as comunidades entenderam esses códigos e que no Apocalipse está dizendo que tudo é passageiro, por mais sofrido que seja, tudo vai passar e no final Cristo vai reinar, né? Os eleitos irão para o paraíso, vão receber suas coroas, vão receber seu galardão, cada um vai receber seu galardão, seu prêmio para a vida eterna, né? Então essa é a mensagem do Apocalipse. Tá? Então eu acredito que o Apocalipse foi escrito na época e para a época, nada a ver com o futuro, né? João estava ali. Aí alguém pode me perguntar, mas por que então você acredita que é um livro inspirado por Deus? Tá? O critério de inspiração que eu acredito é que o Evangelho é todo inspirado por Deus. Acredito que na Bíblia está a palavra de Deus, mas o Evangelho é a palavra de Deus porque no Evangelho falou o próprio Deus. Nos outros livros, Deus fala com os outros homens, e no Evangelho é o próprio Deus encarnado que fala, né? Então eu acredito sim que o Apocalipse tem inspiração, mas não é a mesma inspiração que o Evangelho. Tanto é verdade que na Igreja Ortodoxa, o único livro que fica sobre o altar, em cima do altar, são os Santos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhum outro livro fica em cima do altar, nem mesmo o Apóstolo, que são as epístolas de São Paulo, né? Então esse é o critério de inspiração bíblica que eu sigo, né? Então, ainda tem a outra questão, que é a questão do anticristo. A questão do anticristo, colocada por Paulo como o homem do pecado, né? E também João fala desse anticristo, aí, João fala desse anticristo, e
Paulo também, lá na 2 Tessalonicenses, que é o homem do pecado. Então, eu particularmente não acredito em anticristo, né? A igreja me dá essa possibilidade. Não é um dogma, né? Não foi uma verdade revelada por Cristo, porque Cristo disse, nosso Senhor, que iriam surgir falsos profetas. Jesus nunca disse que vai surgir um super inimigo dele, né? Um anticristo, né? Um anti-Jesus, né? Jesus nunca falou que ia ter um Cristo às avessas. Ele falou que iriam surgir falsos profetas e falsos cristos, né? Falsos cristos. Jesus não falou de um específico anticristo, né? Mas os apóstolos, né, alguns deles, como João e Paulo, acreditavam que haveria, né, um anticristo e tal, né, que seria um Cristo às avessas. Mas isso seria mais opinião do apóstolo Paulo, até porque ele vivia também nessa época de pessimismo, né, da perseguição, né. Paulo morre pouco antes, né, da destruição do Templo de Jerusalém, mas sabe, aquele clima de pessimismo no ar. Então tudo isso, assim, a situação está tão ruim, que só falta mesmo surgir um anticristo, né? Um Cristo às avessas que realmente vai seduzir todo mundo, e aí a perseguição vai aumentar, vai ser uma coisa horrível e tal, mas em breve o Cristo vai vir, né? Então essa é a expectativa. Então, assim, eu tenho a liberdade de não crer no anticristo, porque não é uma verdade revelada por Cristo, né? Não é um dogma, né? Não é um dogma. Quem crê em anticristo não é herético, quem crê não é herético, e quem descrê também não é herético, porque não é uma verdade revelada, né? A verdade revelada para a igreja é homologumena, né? E você, fora da verdade revelada, você pode ter opiniões, desde que as opiniões não contradigam as verdades reveladas. Então aí você apela para a teologumena, teologia. E por fim você tem as antilogumena, que aí contradiz os dogmas, são opiniões que contradizem os dogmas, e aí é heresia, e aí sim a pessoa está fora, né, da igreja. Bom, era isso que eu tinha para falar, né, das perguntas desse meu amigo, que ele pediu para eu responder, né, então resolvi fazer esse vídeo para responder. E eu espero ter esclarecido a ele e a todos vocês que assistem aos meus vídeos. Caso tenha gostado, deixe aí o seu joinha. Se você apareceu aqui pela primeira vez, se inscreva no meu canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para ser avisado de novos conteúdos e fui!